Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e você tá no canal do Clube Leitura. Hoje é minha estreia por aqui e eu resolvi falar um pouco sobre um assunto que eu amo, que é a literatura clássica produzida por mulheres. Eu sou uma das curadoras do Clube Leitura, eu indico livros adultos de ficção e a minha indicação para o mês de junho foi Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Pensando nisso e pensando em quem escolheu esse livro e porventura gosta de ler obras clássicas escritas por mulheres, eu resolvi fazer esse vídeo apresentando outras autoras e algumas obras para que vocês possam conferir. E já que eu indiquei Jane Eyre, a gente pode começar falando da própria Charlotte Brontë. E se você acha que conhece esse sobrenome de outro lugar, você não está enganado. É porque a Charlotte tem outras duas irmãs, a Emily e a Anne, que também se tornaram escritoras famosas. Na verdade, elas são as três filhas que conseguiram chegar à idade adulta de uma família bastante literária do século XVIII. E as três acabaram se tornando famosas por suas obras. Mas se elas são famosas hoje, não foi sempre assim, porque na época em que elas viviam e publicavam, as coisas eram um tanto mais difíceis para as mulheres. E elas publicaram os seus primeiros poemas e romances sob os pseudônimos de Curr, Alice e Acton Bell. Foi depois que elas começaram a usar o próprio nome. Cada uma tem um livro que seria o carro-chefe de sua obra e eu vou falar um pouquinho rapidinho sobre cada um deles aqui. Bom, Jane Eyre, meu queridinho, foi escrito pela Charlotte, publicado em 1847 e ele é um marco do gênero do romance de formação. Quando ele foi publicado a primeira vez, inclusive, ele tinha o subtítulo Uma Biografia. Isso porque parece realmente que a gente tá lendo a biografia de alguém, só que no caso, um personagem. É claro que a Charlotte deve ter se inspirado um tanto na sua vida e no que ela reparava das condições das mulheres ao seu redor para compor a Jane Eyre, essa incrível personagem que a gente vai acompanhar nesse romance. A Jane Eyre narra sua história em primeira pessoa e a gente acompanha a sua vida da infância até seus anos de vida adulta, conhecendo seus pensamentos, suas vivências, seus traumas. E, enfim, ela é uma personagem incrível que narra de um jeito muito próprio e é quase realmente como se você estivesse tendo a oportunidade de sentar para bater um papo com ela. Ela é muito carismática e peculiar e se você escolheu esse livro para receber na sua casa em junho, eu espero que você se delicie e se apaixone tanto quanto eu me apaixonei. O Morro dos Ventos Uivantes foi o único romance da Emily Brontë e ele foi publicado também em 1847. Essa história já é um pouco mais polêmica, ela não foi muito bem recebida na época e até hoje é uma obra que gera inúmeras discussões e debates. Aqui a gente vai ter uma história intensa de amor e vingança entre dois personagens que também ficaram famosos na literatura, a Catherine e o Heathcliff, e esse livro passou por um fenômeno engraçado lá nos idos dos anos 2009, quando a saga Crepúsculo bombou. Isso porque o Morro dos Ventos Uivantes era o livro preferido da Bella, a protagonista de Crepúsculo, o que é bastante coerente, visto que a obra do Crepúsculo fala de vampiros, que é um elemento bastante gótico, e o Morro dos Ventos Uivantes também é uma literatura cheia de referências do período gótico. Eu ainda não li o Morro dos Ventos Uivantes, então não posso falar muito mais sobre ele pra vocês, só que desse ano não passa, porque eu tenho certeza que é um livro muito interessante, mesmo que polêmico, e talvez até por causa disso. Esse livro já foi enviado anteriormente numa caixinha do Clube Leitura, e por isso tá disponível na lojinha lá do site, se vocês também estiverem ansiosos pra conferir essa história. O terceiro romance que eu vou citar aqui é A Senhora de Wildfell Hall, publicado em 1848 pela Anne Brontë. Esse é o livro menos conhecido entre esses três, também justamente porque a Anne é a irmã menos conhecida entre as Brontë, o que eu acho que deve ser uma sacanagem. Eu ainda não li A Senhora de Wildfell Hall, mas tenho certeza que sua qualidade literária também é incrível. E nessa história a gente também vai ter uma protagonista forte e à frente do seu tempo, assim como é considerada a Jane Eyre, porque ela é supostamente viúva e ela chega pra morar nessa propriedade em Wildfell Hall e todos os seus vizinhos começam a fazer especulações sobre ela, achando ela muito esquisita e tentando entender quais são os seus segredos, mistérios e o que justifica o seu comportamento tão distante, arredio e diferente das outras mulheres da época. Pra gente saber quais são esses segredos, a gente vai precisar ler o livro. Como estamos falando de literatura clássica produzida por mulheres, não tem como a gente não falar da Jane Austen, a grande dama da literatura vitoriana, a mais conhecida de todas, que nasceu no final do século XVIII e publicou suas obras no início do século XIX. É claro que a mais famosa delas é Orgulho e Preconceito, que já teve inúmeras adaptações para televisão, em filmes, em séries, e que conta a clássica história de amor entre o Mr. Darcy e a Elizabeth, duas pessoas com personalidades muito fortes e que a princípio se odiavam até
se encontrarem e se apaixonarem de verdade e construírem uma das histórias de amor mais famosas de todos os tempos. Só que a Jane Austen é muito mais do que Orgulho e Preconceito, e eu vou falar aqui um pouco do primeiro romance dela, que é Razão e Sensibilidade, que foi publicado em 1808. A Jane Austen é muito conhecida pela sagacidade e pela ironia presentes em sua narrativa, e isso tá, assim, na sua melhor potência em Orgulho e Preconceito, o que não quer dizer que não foi explorado brilhantemente em outras obras, como em Razão e Sensibilidade, que é uma obra de estreia fenomenal. Quase não dá pra acreditar que aquela era a primeira tentativa de um romance vindo da autora. Em Razão e Sensibilidade, a gente já tem essa duplicidade exposta no título, né? E a gente vai conhecer, então, a Elinor e a Marianne, protagonistas do livro, que são duas irmãs do segundo casamento de seu pai, que ao morrer deixa sua propriedade pro meio-irmão mais velho delas. Elas então vão ter que se mudar para uma casa mais simples, viver uma vida mais simples e encarar essas adaptações numa fase de amadurecimento pessoal delas também, onde elas ainda estão tentando entender a vida e, é claro, preocupadas com o casamento e encontrar seus grandes amores. A Elinor e a Marianne são muito diferentes, uma é pura razão, uma é pura sensibilidade, e a gente vai ter que aprender com elas, enquanto elas aprendem uma com a outra, o quanto a gente tem que beber dessas duas águas. Todo mundo precisa de um pouco de razão e de um pouco de sensibilidade para levar a vida com equilíbrio. Para finalizar o vídeo, eu trouxe mais uma autora para comentar aqui, que é a Virginia Woolf, que nasceu no final do século XIX, publicou suas obras no século XX e hoje em dia é considerada um ícone feminista. Ela tem um livro chamado Um Teto Todo Seu, que é de não ficção e que fala sobre a questão das mulheres na produção literária. É um livro muito interessante para quem se interessa pelo assunto, mas a gente tá aqui para falar de ficção. E a obra mais famosa da Virginia Woolf é Mrs. Dalloway, um livro que é um marco da literatura de fluxo de consciência. Isso porque no livro a gente vai acompanhar um dia na vida da socialite Clarissa Dalloway, que já foi citada em alguns livros anteriores da Virginia, e ela tem que dar uma festa nesse dia de noite. E no início do livro ela está saindo para comprar flores, e aí a gente vai acompanhar esse dia dela num fluxo intenso de pensamentos dela e de outros personagens, que vão fazer a gente entender um pouco sobre como vive essa personagem em seu contexto e em sua época. Eu ainda não li Mrs. Dalloway. Eu li só outro romance da autora, que é o A Viagem, e inclusive a Mrs. Dalloway aparece por lá, mas eu quero muito ler esse livro, e ele também já foi enviado numa caixinha do Clube Leitura, o que faz com que ele esteja disponível lá na lojinha, não esqueça de conferir. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você veio do meu canal, que é o Livros e Mais, seja bem-vindo também ao canal Clube Leitura. Se você tá me conhecendo por aqui, muito prazer, vai ser uma delícia trocar esse papo literário todos os meses aqui com vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receberem as notificações e de assinar o Clube Leitura para receber todos os meses obras literárias incríveis na sua casa. Um beijo e até a próxima. Tchau!